Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Na aula de hoje, nós vamos ler e compreender uma carta do leitor, vamos identificar e analisar tese e argumentos. É muito importante nós pensarmos nos argumentos e numa tese de um texto, isso é importante para a gente aprender também a escrever. Então, presta bastante atenção, tá? Carta do leitor é um gênero textual que permite diálogo dos leitores com o editor de jornais e revistas entre os leitores. É geralmente publicada numa seção de cartas de jornais ou revistas, como por exemplo, painel do leitor, fórum dos leitores, cartas, etc. Então a carta do leitor, geralmente ela vem ali num texto impresso, não confundo com a seção de comentários online, que é outra questão, tá? Mas é uma maneira dos leitores interagirem com um texto. Seu objetivo é possibilitar ao leitor expressar-se sobre assuntos publicados em jornais ou revistas ou sobre assuntos polêmicos do momento. Então, a carta do leitor, ela pode levar você a interagir com um determinado texto. Você pode dar a tua opinião, pode falar alguma coisa, pode dizer que foi bom, se foi ruim, o que você achou a respeito daquele tema, tá? Sua estrutura pode apresentar local e data, vocativo, ou seja, a quem se direciona a carta. Então, eu como leitora, por exemplo, de um jornal, posso escrever assim: caros editores do jornal tal, cara revista tal, queridos editores da revista tal, ou apenas revista tal coisa, né? Tendo ali chamando o vocativo. Assunto e ou referência à publicação, corpo do texto, despedida, assinatura. Então, a carta do leitor tem esses tópicos aqui que precisam aparecer. Então, é uma carta. Apesar dela vir publicada no jornal ou numa revista, não deixa de ser uma carta, tá? Corpo do texto. Vai ter uma introdução, que é a referência à matéria ou ao tema e a apresentação da tese. Então, no teu texto, o texto que você vai escrever para o jornal, para a revista, tem que ter uma introdução. Então, você vai fazer uma referência àquela matéria que você está respondendo. Então, você pode dizer, olha, no dia tal, vocês publicaram o texto assim, assim, e aí você fala um pouquinho a respeito desse texto. Então, essa é a introdução para iniciar a conversa. Depois, desenvolvimento, fundamentação da tese com a utilização de argumentos. Então, você vai levantar uma tese, você vai defender uma ideia. Só que para defender essa ideia, você tem que ter argumentos. Então, você vai lançar a mão de alguns argumentos. Então, você vai dizer assim, olha, consumismo é ruim por isso e por isso e por isso. Então, o porquê que você tem essa opinião a respeito do consumismo? Ah, eu tenho essa opinião por esse motivo, por aquele motivo. Você vai lançar a mão de argumentos, ok? Conclusão é a retomada da opinião com a apresentação das ideias para a solução. Então, não adianta só você criticar. É interessante que você aponte caminhos para a solução daquele determinado problema. Vamos fazer a leitura do texto e vamos reconhecer as partes, identificar as partes aqui? Então, nós temos lá, Jornal do Comércio de Jaú, 6/2/2016, Carta do Leitor, Consumismo. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Então, aqui ele fez uma introdução. Apesar dele não ter usado vocativo, não ter dito, ó, caros editores da revista tal, ele fez uma referência a um tema. Então, na introdução, ele se referiu ao tema que era o consumismo. Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto da África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo de uma vez só
para si mesmas. Mas, impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros e, portanto, sabemos renunciar aos bens supérfluos para que outros possam ter o necessário. Aí aqui ele já caminha para uma conclusão. Deveríamos ser também capazes de discernir propostas semelhantes feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares, a nossa responsabilidade diante do problema ecológico e assim por diante, para poder apoiá-las e formar opiniões. Vamos pensar. Muitos dos males que afligem a humanidade fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. A finalidade da introdução da carta do leitor é contextualizar o argumento que será apresentado, apresentar ideias e argumentos sobre o tema, indicar o nome completo do remetente, acrescentando opcionalmente sua profissão. Nesse caso, finalidade da introdução da carta do leitor seria contextualizar o argumento. Então, você vai falar sobre o que será dito. Então, na introdução eu digo, nesse texto vou falar sobre isso. Não necessariamente com essas palavras, mas você vai introduzir o tema, então vai contextualizar os seus argumentos. A argumentação. A argumentação, ela pode vir de algumas formas. Pode vir por forma de exemplificação, que seria quando se apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Ela também pode vir com um princípio, apresenta um conceito lógico, científico e ético, respeitado por todos. Pode também vir como uma causa, apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. Também uma consequência, apresenta os efeitos, os resultados e os desdobramentos do tema debatido. Então, a argumentação, ela precisa trazer essas questões aqui, porque você não pode justificar o teu texto escrevendo porque sim. Você vai lançar a mão de argumentos que podem vir a ser exemplos, princípios, causas ou consequências, ok? Exercício de número 1. Na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares e no buraco do ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos, todos esses fenômenos foram certamente causados pelos homens. No desenvolvimento, quais são os argumentos utilizados? Quero que você me explique se são exemplos ou se são princípios, se são causas, se são consequências, tá? Anota lá no teu caderno e daqui a pouco eu volto.
Nesse caso, pessoal, você deveria ter analisado quais são os argumentos que foram indicados. Um argumento de causa ao atribuir todos os fenômenos ao homem. Então ele diz assim, olha, quem causa isso é o homem. Então foi um argumento de causa. Argumento de consequência, ao relacionar os impactos ao meio ambiente. Então ele disse assim, o homem causa os impactos e os impactos vai fazer com que o meio ambiente sofra, tá? Então ele trouxe ali antes alguns exemplos, que eram lá o caso da destruição da floresta, etc. E depois ele utilizou a atribuição desses fenômenos ao homem e os impactos que isso gera no meio ambiente. Exercício de número 2. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo e de uma vez só para si mesmas, mas impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros. Nesse trecho, qual é o argumento utilizado? Quero que você explique, considerando que o autor começa a concluir o texto. Então aqui você tem que explicar o argumento que ele colocou ali. Escreve no teu caderno e eu já retorno. Aqui, pessoal, nós tivemos um argumento de princípio, principalmente quando ele diz sobre o amor. Então ele fala assim, nós deveríamos fazer tal coisa, porque já é do ser humano que nós devemos ser bons.
Então ele diz assim, se você é bom, você cuida do meio ambiente. Por isso que é um argumento de princípio, pois apresenta convicções de domínio público, ou seja, cuidar do meio ambiente já é uma convicção de domínio público. Todo mundo sabe que tem que cuidar do meio ambiente. Só que nem sempre a gente relaciona o consumismo com o cuidado com o meio ambiente. A gente pensa assim, tem que separar o lixo. Mas não pensa que tem que ter menos lixo. Que a gente pode produzir menos lixo comprando menos coisas. Então, o consumismo em si, ele é ruim para o meio ambiente e o autor do texto, ele traz aqui, ele faz esse apelo aos princípios das pessoas, dizendo, olha, pelo amor, se nós pensarmos no outro, se você não quer ser egoísta, você vai parar de ser tão consumista. Como não desejar tudo ao mesmo tempo, importar-se com as pessoas? O autor utiliza esse argumento com o objetivo de sugerir soluções para o consumismo. Então, o argumento aqui, argumento de princípio, ele é usado para tocar ali onde as pessoas vão se sentir mal por ser a pessoa que consome muito e prejudica o meio ambiente, tá? Exercício 3, deveríamos ser também capazes de discernir propostas semelhantes feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares. Nesse trecho, qual argumento foi utilizado? E ele não possui relação com o assunto tratado. Explique. Por que esse trecho aqui não tem relação com o assunto? Escreve lá no teu caderno e eu já retorno.
Nesse caso aqui, ele usa um argumento de exemplificação, pois ele apresenta situações como a troca de parte dos lucros por vagas de emprego e um salário compatível com suas necessidades. Aqui, o que ele está falando é que, ao gerar menos lucros, mais pessoas podem ter empregos. Então, esse é o exemplo que ele está afirmando, tá? Os exemplos têm relação com o mercado de trabalho e não com o consumismo e seus impactos com o meio ambiente. No entanto, a gente pode pensar que tudo isso está associado, porque melhor qualidade de vida vai gerar melhor educação, e melhor educação pode fazer com que as pessoas tenham mais consciência de proteção do meio ambiente e não consumam tanto. Só que nesse pedacinho do texto aqui, ele meio que fugiu um pouquinho do assunto. Então, ele não tem tanta relação, mas ele utilizou um argumento. Então, os argumentos que nós estamos verificando aqui, eles podem ser de exemplo, podem ser um argumento de princípio, pode ser um argumento de causa e um argumento de consequência. Nesse texto, nós vimos todos esses argumentos. Então, ali a exemplificação já tinha aparecido lá quando ele falou da Amazônia, está aparecendo aqui de novo. Depois, causa e consequência, como por exemplo, o homem é que causa a destruição da natureza, o homem é que causa questões do consumismo. Por consequência disso, aparece a destruição da natureza. Também temos ali a parte do princípio, que ele diz assim, ó, se você é uma pessoa boa, se você não é egoísta, você não vai ser consumista. Então, nós vimos todos os tipos de argumentos aqui nesse texto. Vamos pensar. O objetivo da apresentação do argumento é narrar algum acontecimento, sustentar um posicionamento ou informar sem fundamentação. Para que eu uso argumentação? Para defender um ponto de vista. Se eu estou defendendo um ponto de vista, então eu não estou contando a história, então não estou narrando o acontecimento e não estou informando nada. Eu estou sim sustentando um posicionamento. Quando eu uso uma argumentação, eu quero sustentar um posicionamento. Eu defendo uma ideia, defendo uma opinião. E argumentar é muito importante, principalmente quando você escreve. Você não pode justificar as suas coisas só dizendo, esta é minha opinião. É muito feio falar isso, porque opinião não justifica nada. Você pode dar a tua opinião, só que aí você utiliza argumentos que defendam a tua opinião. Aí sim. Aí as pessoas vão poder te ouvir. Porque você não está dizendo assim, eu acho isso porque sim. Você vai justificar a tua opinião por meio ou de exemplos, ou de causa e consequência, ou até mesmo por meio de princípios. Então, os argumentos, pessoal, eles servem aí para defender uma tese. Você precisa prestar bastante atenção quando for escrever. Nessa aula, então, nós realizamos a leitura de uma carta do leitor, identificamos e analisamos a tese e os argumentos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.